Graça e paz, irmãos. Hoje estamos juntos para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. A primeira lição, lição número 1 do segundo trimestre de 2021. E eu quero convidar você a estar comigo nesse estudo que eu, pelo menos, aprendi muito, principalmente sobre o nascimento de Jesus. E num dia tão importante como hoje, dia do Senhor, estarmos falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus para iniciar o nosso estudo. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder estar com os meus irmãos estudando a sua palavra. Que o aprendizado de hoje no Evangelho de Mateus possa trazer aos nossos corações todo o crescimento, toda a maturidade que tanto precisamos para podermos te servir. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Bem, a lição de hoje, ou melhor dizendo, as lições do segundo trimestre de 2021, eles estão voltados para estudarmos o Evangelho de Mateus, a vida de Jesus através do primeiro Evangelho que nós temos no Novo Testamento. E por essa razão quero convidar você a estar me acompanhando na dinâmica do estudo desta manhã e assim estarmos fortalecendo a nossa compreensão sobre Jesus Cristo, sobre o seu ministério, sobre sua vida e sobre o propósito que ele teve e tem conosco ao longo da história e principalmente na narrativa do Evangelho de Mateus. Abra sua revista, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus e vamos começar ali no capítulo 1 deste Evangelho. O tema da nossa lição de hoje, ou do nosso estudo, é o cumprimento da promessa de Deus. Se baseia nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. E o nosso texto áureo é Mateus, capítulo 2, verso 6. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 6, que eu quero ler para você nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 6. Deixe-me usar aqui meus óculos para poder enxergar direitinho. Diz assim o texto. 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Este é o texto de Mateus, capítulo 2, verso 6. E como já disse, o tema, o cumprimento da promessa de Deus. Bem, quando nós estamos falando sobre esse estudo, é importante salientar alguns pontos essenciais. Em primeiro lugar, Mateus, Marcos, Lucas são conhecidos, esses três primeiros evangelhos, são conhecidos como sinóticos. Alguns têm a palavra sinópticos com o P ali, mas o sentido é o mesmo, sinótico, que significa ver conjuntamente. A preocupação destes três evangelhos é contar a mesma história, só que cada um deles apresenta esta história de uma forma diferente. Podemos imaginar da seguinte maneira, vamos pensar aqui que eu, o irmão e mais uma terceira pessoa, ou uma irmã, ou quem quer que seja, estejamos testemunhando um acontecimento. Vou usar aqui o nascimento de uma criança, um bebê. Nós fomos convidados para ver uma criança nascendo. Dependendo do lugar e dependendo do nosso momento ali, cada um de nós vai ver a mesma situação, o nascimento da criança, de uma forma diferenciada. Cada um vai prestar atenção em um detalhe que, de repente, o outro não vai prestar. No caso dos evangelhos, todos os autores, a Bíblia fala que eles foram inspirados por Deus, porém, Deus deu liberdade a estes autores de se expressarem à sua maneira, e cada um deles dá detalhes peculiares, ou que se repetem nos evangelhos, ou que apenas um menciona, o outro não. Isso ajuda muito a nós compreendermos o todo, a história, por que aconteceu, como que aconteceu. Então é muito importante entendermos isso.
Segundo lugar, uma curiosidade, o Evangelho de João não é considerado sinótico. Por que razão? Porque o Evangelho de João ele não começa, por exemplo, como os outros, ou com o nascimento de Jesus, ou com a genealogia, a infância, todas aquelas narrativas, a vinda dos reis magos, a morte dos infantes, todos os detalhes. Ele faz a menção do nascimento, faz menção do batismo e depois se preocupa com a vida ministerial de Jesus. Principalmente se preocupa em contar o que Jesus disse. Então, quando nós olhamos para os três primeiros evangelhos, eles se preocupam em contar o que Jesus ensinou, não dando muito detalhe, porém trabalhando no que Jesus fez, como ele fez, com quem ele fez, quantas pessoas estiveram e por aí vai. O evangelho de João, diferente dos outros três, ele trabalha muito no sentido, no significado do que Jesus disse. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são considerados sinóticos, porque eles vêm conjuntamente ou vêm de forma semelhante. Ainda nessa introdução, é importante nós entendermos o seguinte: de que forma eles vêm? Eles vêm parecidos, porém com algumas diferenças. Vamos pensar aqui. Por exemplo, Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Ele era um judeu que tinha um trabalho que os seus conterrâneos não gostavam, porque Mateus cobrava dos judeus o imposto de renda que os romanos, que era o povo que dominava, ele cobrava o imposto das pessoas, dos seus familiares, amigos e conhecidos. E por causa disso, ele era muito odiado, porque ele servia aqueles que subjugaram o povo judeu. Mas este Mateus, ele também foi discípulo de Jesus e posteriormente um dos seus apóstolos. O outro autor do evangelho, que é Marcos, que escreveu sobre a vida de Jesus, ele foi sobrinho de Barnabé. Nós encontramos a vida, um pouquinho da história de Marcos no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro foi preso, ele vai para uma casa depois da prisão, né, ele vai para uma casa, ele bate na porta, é João Marcos, o sobrinho de Barnabé, que vai atender, diz: olha, Pedro está aí fora. É João Marcos que o apóstolo Paulo, posteriormente, se torna auxiliar do apóstolo Paulo. Ele também era amigo de Pedro, né, aquele contato na família, e João Marcos é aquele jovem que Barnabé quis levar junto com o apóstolo Paulo, e João Marcos, no meio do caminho, desistiu, queria voltar e foi embora, abandonou Barnabé e Paulo, e por causa disso houve depois uma briga, né, entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé estava tentando levar de novo João Marcos e Paulo não quis. Mas mais para frente, nas epístolas paulinas, nós vemos que a amizade de Paulo e Marcos, João Marcos, se estabelece e João Marcos se torna um auxiliar muito importante na vida do apóstolo. Em terceiro lugar, nós temos o outro evangelista, que é Lucas. Não é? Este evangelista, ele tinha uma profissão, ele era médico. Paulo reconhece como o médico amado. Ele também era um evangelista e acompanhou o apóstolo Paulo no seu ministério. Importante que Lucas era um historiador, ele escreveu sobre a vida de Jesus, mas também escreveu sobre a vida dos apóstolos e a igreja. Então, ele é autor do Evangelho de Lucas, o Evangelho sobre a vida de Jesus com o seu nome, Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. O quarto e último evangelho é o de João, que não é sinótico, lembra daquilo que eu falei antes? Era discípulo de Jesus, né? E foi também apóstolo. João escreveu, além do evangelho, ele escreveu também 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o livro do Apocalipse. Ok? Então, essa é uma compreensão dos autores aí dos evangelhos, e eles viveram na mesma época. E como viveram na mesma época, poderiam compartilhar um com o outro informações sobre o que eles estavam fazendo. Principalmente Lucas, que ele mesmo, no
Evangelho. No livro de Atos, ele diz que pesquisou. Pesquisou com Paulo, pesquisou com Pedro, pesquisou com os apóstolos para poder escrever os evangelhos. Ok? Então vamos em frente. Pois bem, nessa introdução é importante nós entendermos que quando os textos foram escritos, eles foram escritos com um objetivo. Eles tinham um público específico. Eles não foram escritos assim, deu vontade de escrever, vou jogar. Não. Deus, quando dá um objetivo aos seus filhos e filhas para um trabalho, ele também tem alguém a alcançar. Por isso que nós vemos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus escreveu aos judeus. Por que razão dizemos isso? Porque nós, ao lermos o Evangelho de Mateus, nós descobrimos, por exemplo, que ele se preocupa em falar de genealogia a partir de Abraão. No outro Evangelho tem genealogia? Tem, mas não começa em Abraão, começa em Adão, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus quer contar que Jesus é descendente do pai Abraão, o pai da fé, o pai do povo judeu. Então, Mateus está preocupado em mostrar a seus conterrâneos a importância de Jesus para o povo judeu, que ele era o Messias, e é ungido, esperado pelo povo de Deus. Além de outros detalhes bíblicos, de expressões que são encontrados no Evangelho de Mateus, que o judeu compreenderia. O outro Evangelho, Marcos, ele foi escrito aos gentios, possivelmente aos romanos. Por que razão? Porque quando a gente lê o livro de Atos sobre quem era João Marcos, a mãe de João Marcos era judia e o pai era grego, ele não era judeu. E aí você vê a dificuldade ali naquele contexto de família que tinham famílias de crentes com não crentes. E aí João Marcos, ele escreve, quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que ele está dando notícia rápida. Ele não se preocupa em escrever em detalhes, olha, conforme o Antigo Testamento, conforme as profecias, como a gente vê em Mateus, e nem se preocupa, como em Lucas, em contar os detalhes, olha, ele saiu de tal praia, navegou por tal mar, chegou em tal lugar como historiador. Não. Marcos só dá a notícia. Jesus foi lá, curou e o menino levantou e foi. Você vê assim, que nem notícia. Romano gostava muito de notícia assim. O romano era muito prático. Se ele falava que queria saber algo, você tinha que dizer para ele, olha, é assim que você faz, desse jeito que acontece, o resultado é aquele. Então é meio truculento, mas o Evangelho de Marcos se preocupa em dar a notícia. Por isso que ele revela também, dentro do seu contexto, um servo. Olha, os romanos eram um povo dominante. E aí, Marcos, para poder fazer o romano prestar atenção, falou assim, mas como um servo? Sim, Deus escolheu um servo para mostrar o seu amor. E também estava falando aos servos, dizendo, olha, Deus pode usar você como servo para servir a vontade do Pai. Mas aqui Jesus vem como servo sofredor, aquele que vai padecer por amor, tanto aqueles que são chamados de governantes, quanto aqueles que também são servos. Terceiro lugar, Lucas, ele está falando para gentios também, só que para todos os gentios, para todas as pessoas, mesmo que não sejam romanos, gregos, arábicos, todo mundo que estava ali em volta, dizendo o seguinte, de que Jesus era um homem, não era um anjo que desceu do céu, superpoderoso, que aguentava o tranco. Não, ele cansou-se, ele teve fome, ele teve sono, ele precisou ter os seus servos, ou perdão, os seus discípulos em volta para ensinar. Ele viveu a humanidade. Por isso que a ênfase do Evangelho de Lucas é falar às pessoas dizendo, olha, Jesus sabe o que você está sentindo como ser humano, ok? E o Evangelho de João, ele está falando aos cristãos principalmente, porque aqui ele revela a divindade e também a humanidade. Está dizendo o seguinte,
Jesus é homem? É, mas também é Deus encarnado. Então, cada um dos evangelhos tinha um objetivo, tinha uma preocupação. Eles queriam mostrar aos seus ouvintes quem era Jesus de verdade. É aqui que nós encontramos esta lição, essa introdução do Evangelho de Mateus. Pois bem, o autor, já disse, ele era um publicano, coletor de impostos. Por que razão nós vemos que tem essa característica? Porque como coletor de impostos, ele vê muita matemática, muito cálculo, né? Ele fala muito de números, e tanto que encontramos duas parábolas que está falando de transação financeira ou está falando de trabalhadores recebendo um determinado salário. Por isso que a gente percebe essas características. Ele inicia o Evangelho com a genealogia de Jesus, como diz antes, mas começa a partir de Abraão. E depois que ele inicia a sua palavra, ele vai das gerações, ele tinha uma seguinte preocupação: ajudar a igreja contra o paganismo e os oponentes da igreja. Naquele momento, pense o seguinte: Jesus nasceu, viveu conosco. Mateus testemunhou tudo isso. Quando Mateus escreve o Evangelho, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus. Ele escreve o Evangelho para ajudar a igreja exatamente contra o paganismo de sua época e contra aqueles que estavam tentando destruir a igreja. Mateus, então, nos ajuda a compreender muitas coisas sobre o ministério do Senhor Jesus. A narrativa do texto ela é muito clara, muito objetiva, ela nos ajuda a entender os planos de Deus. Jesus é destacado como o Messias, o prometido que veio para salvar a humanidade. Pois bem, vamos pensar agora no capítulo 1, de 1 a 17, que nós temos a genealogia mesmo de Jesus, que é a preocupação de Mateus ali. Lembre-se, Mateus está falando para judeus. E judeu gosta muito desse negócio de genealogia. O que é genealogia? É saber quem é o pai de quem, o filho de quem, o neto de quem, e aí eles vão contando. Fulano que foi pai de Cicrano, que foi pai de Beltrano, filho, neto, bisneto, e por aí vai. E quanto mais longe for, mais antiga for a genealogia, melhor ainda. E melhor ainda se na genealogia tiver gente importante. Tiver gente poderosa, reis, governadores, líderes, mestres. Isso fica muito bom no currículo. E aí, então, Mateus está tentando mostrar para os seus conterrâneos, seus familiares judeus, a importância de Jesus, a importância para nós, a importância para a humanidade. Mateus, então, se preocupa em mostrar para seus conterrâneos que Jesus é o legítimo herdeiro do trono de Davi e o cumprimento das promessas messiânicas. Ali no livro do Gênesis, capítulo 12, verso 3, diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus falando com Abraão. E ele está dizendo, através da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão protegidas. E Jesus, conforme Mateus, ele era descendente deste Abraão. Quando nós lemos o texto, capítulo 1, e eu li a genealogia nome por nome, nós encontramos lá o nome de Abraão, que vai de Abraão até Davi, são 14 gerações. Depois, de Davi até o período da Babilônia, naquele período de Daniel, um pouquinho antes, mais 14 gerações, e depois da Babilônia até José, marido de Maria. E ali nós encontramos mais 14 gerações. Aí fica a pergunta, mas por que 14? Bem,
Existem duas teorias para poder entender isso. O judeu gosta muito de número, tanto que existe dentro do estudo hebraico a chamada Cabala, que é um estudo em que eles trabalham muito com o significado do número no texto. Então, cada letra do alfabeto hebraico tem um número correspondente. Aí eles vão somando, calculando e vão vendo os significados. Eu não vou entrar no detalhe disso, mas apenas uma curiosidade para você entender por que da importância. Dentro da numerologia, do estudo do número, e quando eu falo numerologia, eu não estou falando daquele negócio de sorte, não. Estou falando de o estudo do número dentro de um contexto até religioso. O 7 representa perfeição. Então o 14 é duplamente perfeito. E quando é 6 vezes, que é 14, 14, 14, que é a genealogia de Jesus, é muito mais que perfeito, né? Então, pois bem, dentro da genealogia, assim, eu falei que tem duas, né? Uma outra interpretação, que é uma interpretação mencionada até na revista, é a questão, não somente do número, mas também a questão da facilidade. Como assim? Mateus era um cobrador de impostos. Então, para ele, número é uma facilidade. Contar, fazer cálculo e tudo mais. Então, apresentando uma relação de nomes numa sequência igual, 14, 14, ou 7, depois mais 7, depois mais 7, facilita para decorar, facilita para entender. Então, talvez Mateus estivesse pensando assim, bem Deus, eu vou falar da genealogia do Senhor, mas eu vou falar de 7 em 7, porque quando fecha 7, todo mundo falou, poxa, 7, que perfeição, que bonito, número perfeito de Deus. Aí depois mais 7, e aí vai valorizando a atenção daqueles que estão estudando aquele texto. Ok? Então a genealogia tem essa característica, apenas de curiosidade, essa informação. Mas também há um outro destaque muito importante, que não é comum. Colocar o nome de mulheres. Normalmente, numa genealogia, são homens. Pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto e assim sucessivamente. Mas na genealogia de Jesus, nós encontramos 5 mulheres. Tamar, que foi injustiçada, nós encontramos ali no livro do Gênesis. Raabe, no período de Josué, ela foi uma prostituta. Ruth, que era uma moabita, né? Ela não era judia e ela se tornou a avó, viria a se tornar a avó de Davi. Depois nós temos Batseba, que foi aquela com quem Davi adulterou e acabou causando a morte de Urias, o marido de Batseba, então. E por fim, Maria, né? A mãe de Jesus. Estas são as 5 mulheres, destacando alguns pontos que podemos colocar aqui, que na genealogia de Jesus, não é a questão se é homem ou mulher, mas da importância em fazer a vontade de Deus. Ah, mas o que Batseba tem a ver? Ela cometeu um pecado? Cometeu. Mas o texto bíblico dos reis, quando conta a história, diz que depois que foi corrigido o problema, Deus usou Davi e Batseba e veio a surgir o rei Salomão, que foi descendente de Davi. Mesmo que depois desse mesmo Salomão tenha cometido erros, ele foi usado para um propósito, por exemplo, a construção do templo para adoração ao Senhor nosso Deus. Ok? Então, aí fecha essa questão da genealogia, que é muito importante nós entendermos. Do verso 17, do capítulo 1 de Mateus, até o capítulo 2, 18, do Evangelho de Mateus, nós encontramos a história narrativa do nascimento de Jesus. E aqui tem algumas curiosidades muito importantes para que possamos guardar e não deixarmos ser levados por tradições que muitas vezes nos fazem falhar em fazendo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós encontramos no texto de Mateus 1, 18 a 2, 18, a visão de Maria. Ela
tem uma visão de um anjo, e esse anjo diz: Maria, tu és agraciada, porque em ti o Espírito virá, o Espírito Santo, e você terá um filho, seu nome será Jesus. E aí tudo aquilo que nós já conhecemos. Maria se assusta: que visão é essa? Que é isso? Como que eu vou ter um filho se eu não conheci homem algum? E aí o anjo explica que o Espírito Santo viria sobre ela e ela conceberia uma criança e que ela deveria dar o nome de Jesus a ele, porque ele viria salvar o povo. Era a resposta de uma profecia, de um texto bíblico que nós encontramos ali em Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Esse é o texto bíblico da narrativa em que há a visão do nascimento de Jesus. Fique imaginando, irmãos, principalmente as irmãs, né? Se nós, no nosso tempo agora, na nossa época, uma adolescente, possivelmente Maria tinha entre 15 e 16 anos de idade, ela recebe uma visão e fica grávida. Na nossa sociedade hoje, dificilmente as pessoas acreditariam, como naquela época também teriam dificuldades. Veja, Maria estava preocupada: mas eu não conheci homem algum, eu já sou prometida para casamento, José é o meu marido prometido e tudo mais. Naquela época havia um compromisso pré-nupcial: você será minha esposa quando chegar o momento certo, ou a idade correta. E ela ficava, as mulheres ficavam aguardando esse momento. E se surgisse uma gravidez antes dessa época, ela poderia ter sido até apedrejada. Mas o texto bíblico conta que José soube, né? Não há uma explicação que antecedesse a isso, como que José ficou sabendo. Acredito que Maria deve ter dito. E José, não querendo infamá-la, não querendo causar um problema para ela, ele resolveu deixá-la, resolveu quebrar o contrato e de repente sumir. Com isso, Maria também ia ficar sozinha para resolver um problema muito sério, porque haviam todos os riscos, todos os problemas em cima dessa situação. Aí nós vemos as consequências sociais, família, como que iria olhar para ela, os riscos matrimoniais, a questão de dote, perder os direitos, a obediência, obedecer à visão diante de todos esses riscos, sim ou não. Cumprir a profecia na sua vida ou transferir para outro é uma outra possibilidade que poderia acontecer. Maria ouve a visão, aceita ali como algo importante para a sua vida. Mas veja uma coisa muito importante nesse texto, nesta visão e nessa situação. Maria não seria apenas o receptáculo, né, de Jesus, mas ela seria o cumprimento de uma profecia, fechando um ciclo. Olha que coisa importante. Aqui não estamos dizendo nada sobre veneração de Maria, estamos falando do que o próprio texto bíblico diz, que ela deve ser chamada de bem-aventurada porque ela foi obediente. Ela obedeceu à visão de Deus para a sua vida. O texto bíblico nos mostra que, através da mulher, o pecado veio. Eva cometeu o pecado. E por Maria, também mulher, o Salvador. Qual foi a resposta do homem diante da vontade de Deus? Lá em Adão, Adão culpa a mulher e a Deus pelo pecado de Eva. E com José foi totalmente diferente. Diante da visão e da vontade de Deus, José recebe Maria e cuida dela de maneira incondicional. E o texto de Mateus 1:25 diz que José não tocou em Maria, não a conheceu, e a palavra bíblica para conheceu na relação homem e mulher é ter relações sexuais. Então, o texto bíblico deixa entender muito bem de que Maria, depois do nascimento de Jesus, teve uma vida conjugal normal com José. Como qualquer casamento, qualquer relação matrimonial. Eu sei que
existe uma compreensão, por exemplo, como a visão católica, a doutrina católica da perpétua virgindade de Maria, mas ela não encontra apoio bíblico para isso. Ela é uma interpretação da tradição católica, mas ela não tem apoio bíblico para essa compreensão. Ok? Então o texto bíblico deixa entender muito bem que por meio de Eva veio o pecado, mas através de Maria, ela, obedecendo a Deus, nasceu a salvação. Não ela a salvadora, mas Jesus Cristo Salvador. Da mesma forma, a responsabilidade do homem dentro do relacionamento conjugal, em que a atitude de Eva causou em Adão uma fuga. Ele fugiu. Fugiu como? Culpando Eva pelo erro dela e dizendo que Deus era tão culpado porque foi Deus quem deu Eva. José tem a notícia de Deus e ele fica preocupado também em fugir, mas aí Deus não se preocupe, o que está aí acontecendo é vontade de Deus. José então faz o correto. Recebe Maria e a ama e a protege incondicionalmente. Veja, algo para a gente pensar muito sobre o nosso compromisso conjugal de cuidar do nosso cônjuge, ok? E também obedecer às instruções que Deus nos dá. Dentro desse nascimento, do nascimento de Jesus, nós temos um local. Você já conhece, o texto bíblico fala que ele nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura é como um estábulo, é um lugar na cidade de Belém. Lembre-se que o texto bíblico fala que a César, né, o rei romano, determinou um censo religioso e Maria e José, que eram de Belém, eles são descendentes de Davi, precisaram voltar para a sua região e ali fazer o censo, né, fazer o seu registro. Percurso, Maria grávida, teve o neném na cidade de Belém. E não tinha lugar, não tinha onde dormir, porque todo mundo foi para cada uma das suas cidades, mesmo não morando lá, e eles tiveram que dormir no estábulo ou numa manjedoura, ou melhor, no estábulo e ali dentro uma manjedoura onde Jesus foi colocado. A narrativa bíblica fala que anjos apareceram, animais apareceram, os pastores do campo apareceram para aquele momento tão importante, baseado exatamente numa profecia. Olha o que diz aí o texto, Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, Maria, o local já era previsto por Deus. Deus sabia, ia ser lá. E ele determinou toda a condição dos acontecimentos. Pois bem, aí entra um fato que muitas vezes nós nos deixamos levar pela tradição, e isso é um perigo muito grande. Nós contarmos algumas histórias para poder ajudar é uma coisa, mas sempre ter consciência se aquilo ali é fato ou não. A questão dos magos. O texto bíblico, todos os textos bíblicos falam que eram magos. E curiosidade, não dizem quantos eram, não falam que eram 3, que eram 2, que eram 4, que eram 5. Isso vem da tradição cristã. Não eram reis. O texto bíblico não fala em reis, só fala em magos. Os magos, eles chegaram após o nascimento de Jesus. E quando lemos ali no capítulo 2 de Mateus, nós vemos que eles foram ao palácio, eles não foram na manjedoura. Porque eles não sabiam onde era o lugar. Ou melhor, eles viram a estrela em Belém, na cidade de Belém, e eles pensaram, nasceu o rei. Nasceu por causa de todo aquele conceito da época do nascimento importante de alguém. Onde eles vão buscar? No palácio, porque eles eram pessoas que trabalhavam no palácio também. E eles vão ao palácio, cadê o menino que nasceu? Aí o Herodes, né? Que menino? E aí ele chama todos os doutores da lei, e eles dizem, realmente nós temos uma profecia que o Messias, o ungido de Deus, que vem para libertar o povo, ele nasceria em Belém. Mas como eles eram pessoas importantes,
Herodes não podia simplesmente jogar na cadeia e falar assim, conta para mim. Ele usa de uma artimanha. Fala assim, olha, vocês vão lá procurar o menino, nós não sabemos onde é, e vocês vieram aqui em Jerusalém para poder saber onde que era a situação toda, mas a indicação é lá em Belém, vão lá, a cidade de Belém é assim, e quando vocês encontrarem o menino, mande recado que eu vou lá também para adorar. E os reis ficaram felizes e foram até Belém para poder conhecer ao menino que nasceu. E eles chegam lá para se apresentar e presentear Jesus. Mas você sabia, e aqui uma curiosidade que eu estou introduzindo para você saber, em primeiro lugar, você sabia que o texto bíblico não chama os magos de reis e que eles eram astrônomos daquela época? É, astronomia. Alguns falam que eram astrólogos, não. Eles não liam, como nós temos aí dos signos, né? Para ver a boa sorte, alguma coisa assim, não. Eles liam, sim, as estrelas para poder entender, às vezes, os desígnios, que havia uma cultura, mas também para poder conhecer as estações, o que fazer, como fazer, o tempo e tudo mais. Eles eram pessoas que possivelmente moravam em palácios. Os reis daquela época, principalmente do Oriente, gostavam de ter esse tipo de pessoa para poder ajudá-los a escolher o melhor momento de batalha, escolher o melhor momento de tomar decisões, se a época é propícia para sair em campo ou não. Então, é uma característica dos magos. Segundo lugar, você sabia que os magos não chegaram a tempo do nascimento de Jesus e não o conheceram na manjedoura? É. Por isso que quando você vê um presépio, o presépio ele não é a realidade de um fato, não é a representação de um fato, ele é a representação de uma ideia, ok? De um momento. E aí o que que fizeram? Juntou todo mundo. Os magos, eles não chegaram a tempo de ver Jesus recém-nascido. Principalmente porque Maria e José não ficaram dias morando na manjedoura. Tanto que quando nós lemos o texto bíblico, os magos, quando encontraram Jesus, o encontraram em uma casa com sua mãe, Maria, na cidade de Belém. Por isso que é muito importante nós entendermos que Jesus, melhor, Maria e José chegaram em Belém para poderem fazer o recenseamento. E chegaram tarde, não tinha lugar para dormir. Eles ficaram numa manjedoura. No dia seguinte, possivelmente, ou nos dias posteriores, foram procurando casas, um local para pousar, e ali permaneceram. Nesse interim, nós temos a chegada dos reis, ou perdão, olha, cometendo erro, dos magos, que foram presentear Jesus. O texto bíblico não fala se aqueles magos eram 3, 4 ou 5. A gente deduz que eram 3, porque cada um deles foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas também pode ter acontecido de serem 2 e cada um deles ter trazido ouro, incenso e mirra e tudo e um monte. Ou pode ter sido 5, 4, não sabemos, o texto bíblico não diz. Portanto, se alguém fala, não, é os reis magos, não, são os magos. Segundo lugar, foram 3 presentes. Sim, mas não quer dizer que eram 3 magos ali com eles. E é importante entendermos que o texto bíblico nos ensina que Herodes percebeu que os magos não iriam voltar mais, soube que eles não iriam voltar, porque o anjo do Senhor revelou para eles que eles não deveriam retornar para Jerusalém para avisar o rei, e foram por outro caminho. Herodes, então, manda matar as crianças. Como ele não sabia quem era, em que bairro morava, o nome, então Herodes deu uma ordem: mate todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas por que 2 anos? Porque possivelmente esse era o tempo do nascimento
a vinda dos reis magos. Quando os magos vieram lá na terra deles, eles viram uma estrela, o nascimento de Jesus, e viajaram para Jerusalém para visitar. A viagem não era de alguns dias, eram de meses. Então, possivelmente, mais de um ano, pelo menos entre um ano e dois, o tempo em que os reis magos viram o nascimento de Jesus, a estrela, e foram para Jerusalém. Chegando lá, até viajar de Jerusalém a Belém tem mais um tempo, alguns dias. Então, por isso que Jesus já estava morando numa casa, já era um menino um pouco mais velho. Então, essa ideia dos magos verem o menino Jesus na manjedoura e por aí vai, ele não tem respaldo bíblico. Por essa razão, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Se fosse menos idade, com certeza Herodes diria, bem, eles falaram que faz uns 8 meses que estão viajando, estão chegando agora, então para não dar erro, de 1 ano para baixo. Infelizmente aconteceu. E neste momento, quando do capítulo 2, 19 a 23, nós encontramos então o anjo falando a José, corre, foge para o Egito, porque querem matar a criança, e José vai embora com Jesus. Ele passa um tempo ali e o anjo fala, olha, Herodes morreu, pode voltar para a Galileia, e José, Maria e Jesus voltam para a Galileia. Aqui nós encontramos, principalmente ali nos evangelhos, no evangelho de Lucas, esse período depois da volta de Maria, José e Jesus. Arquelau ficou, que era filho de Herodes, no lugar. José foi advertido por um anjo, não vá para aquela região de Belém, e eles foram para Nazaré, uma outra cidade, uma cidade bem simples. E o texto bíblico fala ali, no verso 25, que eles foram para Nazaré cumprindo a profecia, ou os profetas, o que os profetas disseram. A Bíblia não tem nada escrito no Antigo Testamento, uma profecia escrita. Mas isso não quer dizer que é um erro. Por que razão? Porque o fato de não ter nenhum texto bíblico não significa que não houvesse uma profecia. Por que razão? Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, a expressão de que Jesus fez muitas coisas mesmo, mas não haveria livro suficiente para gravar tudo. Mas os apóstolos que testemunharam sabiam da existência de determinadas frases, de determinadas expressões, de determinados ensinos. Então, Jesus, aliás, João capítulo 1, verso 20, capítulo 21, verso 24 a 25, né? Ele ensinou muitas coisas que não foram escritas. Mas qual a importância da cidade de Nazaré? É pouca. Como cidade, ela não é mencionada no Antigo Testamento. Mas, e porque também, por causa disso, havia um preconceito muito grande dos judeus com relação a Nazaré. É só vermos ali em João 1,46, quando um dos discípulos chega para Natanael e diz, olha, vamos conhecer Jesus, o Nazareno. E aí, Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É por causa desse preconceito. É uma cidade sem muita importância realmente para o contexto. Mas eu pelo menos entendo que foi importante Jesus ter sido criado lá, porque imagina só, se Jesus continuasse morando em Belém. Primeiro, todo mundo ia saber que ele nasceu numa manjedoura. Segundo, que magos foram na casa dele dar presentes. Terceiro, iriam descobrir que o nascimento dele foi um nascimento diferente de qualquer outro. Então essa história ia correr pela cidade e chegaria nos ouvidos das autoridades, e aí seria uma pressão muito grande, um risco muito grande para o Senhor Jesus. É uma possibilidade de se pensar. Não é? Então vai para Nazaré, uma cidade não muito, que ninguém presta muita atenção, e principalmente entre os próprios judeus
havia um preconceito. Ali José e Maria trabalham normalmente e o menino Jesus cresce sem riscos, nesse tempo que ainda não era o tempo dele de se expor. Então ele se tornou uma criança, um adolescente, um jovenzinho totalmente tranquilo para aprender, para crescer e para viver a vida. Ok? É importante nós entendermos então que essa criação de Jesus em Nazaré também daria uma outra característica. As pessoas iam prestar atenção no que Jesus estava falando e não da origem dele. Porque imagina só, imagina Jesus chegando assim com um currículo dizendo: sou nascido em Belém, aquele sertão do nascimento, meu pai é José, da tribo de Davi, sou descendente direto de Davi, sou descendente de Abraão. As pessoas não iam prestar atenção na autoridade da palavra, e sim na genealogia, no currículo, como se a descendência fosse mais importante do que a mensagem. Jesus não queria isso mesmo, com certeza, e muito menos Deus. Chegamos então na conclusão do nosso estudo de hoje, que é uma parte introdutória do Evangelho de Mateus, para entendermos. É importante compreendermos que o nome Jesus, e aqui ela deriva, irmãos, o hebraico, na sua origem, ela não tem vogais. A, E, I, O, não tem. Originalmente, não. Era tudo consoante. Então, por exemplo, o nome de Jesus é derivado da palavra Josué, só teria JSS. Nossa, como é que se fala isso? Não é claro que isso no português. Mas, para ajudar a nossa compreensão, depois de muitos anos, foi introduzido vogais, para ajudar a pronunciar. Então, as palavras raízes do nome Jesus é da palavra ou do nome Josué. Então, na tradução, Josué e Jesus são a mesma base e significa a mesma coisa. Jesus é salvação. Ok? Eu sei que eu dei uma enroladinha aqui, mas me perdoe, talvez seja pelo fato de ficar olhando para uma câmera e não conversando com você pessoalmente, mas o significado do nome Jesus é salvação, porque este nome Jesus deriva do nome Josué. O Josué lá do Antigo Testamento, do livro depois do Pentateuco. Então, Jesus significa, Jesus é salvação. Alguns dizem que a palavra, o nome Jesus, significa Salvador. Mas Salvador, ela é uma palavra que vem do grego, que significa, que é dito como assim, Soter. Isso. Soter. S-O-T-E-R, que é Salvador, ou que salva, tudo mais. Pois bem, Cristo ungido, Messias, não é um nome, é um epiteto. O que é um epiteto? É um título que a gente dá, ou uma expressão que a gente coloca no nome de uma pessoa. Vou colocar, não é um bom exemplo, mas é para a gente entender hoje no Brasil como que é. Por exemplo, o ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, esse é o nome dele. Mas por causa do apelido Lula, ele inseriu no nome dele Lula. Por isso que ele é chamado de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi inserido, é um epiteto, é um apelido. Ou um título. No caso de Jesus, não é um apelido, é um título, e ele é chamado de Cristo, ungido, Messias, que tem este significado. É aquele que é ou foi consagrado, separado. Veja aí, ó. Cristo, a palavra Cristo, do grego, é a mesma que significa Messias no hebraico, aquele que é ungido, consagrado, ok? Então, Jesus, vírgula, ou
Cristo ou Jesus, vírgula, o Messias. Só que um vem do grego e o outro do hebraico. Portanto, não é o nome próprio, Jesus Cristo, mas é o nome e o seu epíteto, em que eu já mencionei. Aqui vemos a humanidade de Jesus e a sua divindade. Jesus, a pessoa, e o Cristo, o ungido, mencionado ali com o seu título. A realeza, que nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Olha lá. Realeza porque nasceu na cidade de Belém, origem de família davídica, de Abraão também, mas ele foi criado em Nazaré como uma pessoa simples, sem importância dentro do seu contexto social. Por fim, quero deixar 3 perguntinhas. Que lugar você dá a esse rei em sua vida? Como vê a atitude de José como marido e pai? Como vê Maria como mulher e mãe? São 3 perguntas, faltou ali a interrogação. São 3 perguntas muito importantes diante de tudo que nós meditamos aqui neste estudo, nesta manhã. Que lugar você está dando a esse rei em sua vida? É algo que você tem que responder. Lugar de importância, de proeminência, ou ele é como aqueles que moram em Nazaré? Fica lá. De vez em quando você vem aqui e faz um milagre. A sua atitude como homem, você que está ouvindo, participando desse estudo, é semelhante à de José, que foi um marido e um pai presente? Ele não fugiu à sua responsabilidade, mesmo que a situação não fosse uma situação confortável? Como você, como mulher, tem agido? Como Maria, que muitas vezes se vê numa situação difícil, mas sabe que tem a vontade de Deus a ser cumprida? São coisas a se pensar. Eu espero de coração que este estudo, que esta reflexão, essa introdução sobre o Evangelho de Mateus lhe dê todas as condições de perceber e ver a importância de compreendermos este Evangelho, a vida de Jesus, para que possamos viver o reino de Deus em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe você, fortaleça nesse dia e que possamos nós caminhar cada vez mais fazendo a vontade do nosso Pai. Amém? Vamos orar encerrando nosso momento? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria do estudo da sua palavra. E que possamos todos nós, no viver e compreender a sua vontade, e ensinar a outros o teu tão grande amor. Muito obrigado por este Evangelho, que nos ensina tantas coisas importantes sobre confiar, depender, buscar a tua vontade, saber que apesar das dificuldades, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu peço, agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo domingo, no nosso próximo estudo da Escola Bíblica Dominical.